Bom dia! Hoje é segunda-feira, feriado, dia 3 de outubro. Cismei que é novembro, gente, tô louca. Dia 3 de outubro, que é o dia da reunificação alemã, e que aconteceu 3 de outubro de 1990. Então nós vamos aproveitar esse feriado e esse dia lindo, e a gente vai para um ponto turístico que é aqui perto e que tem muito a ver com a história da Alemanha dividida. A gente está indo para o Memorial do Muro. A gente vai começar nosso passeio aqui pela Nordbahnhof. Então, antes de falar do muro para vocês, eu vou falar um pouco sobre as estações fantasmas. Que quando houve a divisão entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, existiam algumas linhas de metrô e de trem que saíam da Berlim Ocidental, passavam pela Oriental e voltavam para a Ocidental. E a partir do momento em que essa divisão entre as duas Alemanhas ficou uma divisão física e não era mais possível que as pessoas atravessassem quando elas quisessem para o outro lado, essas linhas viraram um problema. E o que o governo fez na época foi que essas linhas continuaram correndo, mas elas eram proibidas de parar nessas estações. Uma delas era a Nordbahnhof. O trem diminuía a sua velocidade, mas ele passava sem parar. E aí nessas estações ficavam policiais tomando conta, não tanto pelas pessoas que estavam dentro do trem, porque essas pessoas eram da Berlim Ocidental, elas não tinham nem como descer, o trem não ia abrir a porta, elas só viam, né? E passou. Mas pelas pessoas que moravam na Berlim Oriental e que poderiam tentar usar os túneis para fuga. E essas estações ficaram durante muitos anos sem modernização, né, abandonadas. Depois da reunificação é que elas foram novamente utilizadas. E aí existe uma grande diferença entre as estações que estiveram sempre em uso lá do lado ocidental e foram sendo modernizadas no decorrer dos anos, e essas estações que eram as estações fantasmas. Aqui na Nordbahnhof parece que tem uma mostra com algumas fotos e algumas coisas sobre a época. Então a gente vai entrar lá na estação e dar uma olhadinha e mostrar para vocês. Com a divisão e com essas estações fantasmas, né, esses guardas que ficavam tomando conta das estações, mesmo eles muitas vezes fugiam. Então parece que tem um caso de 3 que conseguiram fugir. Então eles eram tão suspeitos quanto qualquer outro cidadão da DDR. Então eles começaram a construir barreiras que impedissem mesmo os guardas de tentar fugir. E apesar de muitas pessoas terem tentado a fuga por esses túneis, muito poucas realmente conseguiram. A maioria delas acabou sendo presa e foi para uma prisão da Alemanha Oriental. Agora a gente vai subir, sair da estação e vamos em direção ao memorial que tem a céu aberto. Tem duas partes. De um lado, a parte onde realmente ficava o muro e foi feito o memorial, e do outro lado um prédio que eles construíram e que todo o acesso aqui é grátis. Esse prédio ele tem fotos, filmes, histórias, tudo relacionado ao muro, sobre a construção do muro, as pessoas que tentaram fugir, as pessoas que não foram bem sucedidas. É uma visita muito legal. Hoje a gente não vai poder entrar no prédio, porque parece que não pode filmar lá dentro. Então a gente vai mostrar para vocês só a fachada, mas a parte que é a céu aberto nós vamos passando e contando um pouco da história. Nesse pedaço aqui, né, próximo da Bernaustrasse, onde era o muro, eles colocaram essas barras de ferro, e isso só aqui. Agora, por toda a cidade, aonde o muro passava, tem uma marcação no chão, em paralelepípedo. Então, você muitas vezes está andando pela cidade e de repente você passa por essa marcação.
acabou sendo uma rua que ficou muito marcante nessa questão do muro, porque ela ficou dividida no meio. Até o número 50 era parte da Alemanha Oriental. Do número 51 em diante era parte da Alemanha Ocidental. E no início, logo depois da guerra, quando foi feita a divisão, não existia um muro, né? Sabia que existia o setor americano, o setor soviético, o setor francês, mas não existia uma divisão física. As pessoas iam e vinham e elas continuaram a sua vida. Só que com isso, muitas pessoas que não estavam satisfeitas com o sistema, que não queriam, né, que houvesse essa mudança, elas começaram a fugir. E houve uma debandada em massa de pessoas que saíram da Alemanha Oriental em direção à Alemanha Ocidental. Em 1961, 1/6 da população tinha fugido. E aí eles resolveram criar uma barreira física. E começou efetivamente a divisão, né, do muro. Começou com uma cerca de arame e mais divisões foram sendo acrescentadas, né? Aí construiu-se um muro e depois uma outra faixa e foi se aumentando. Mas no início, quando houve só a primeira parte do muro, alguns prédios que estavam na Bernaustrasse, eles tinham a sua entrada, eles pertenciam ao lado oriental, mas eles tinham uma porta de entrada para o prédio no lado ocidental. E muitas pessoas desses prédios começaram a fugir. Até que numa noite a polícia foi e ela lacrou essa saída e as pessoas só podiam sair pelo outro lado do prédio. E isso causou um desespero muito grande, porque tinham muitas pessoas que tinham família do outro lado da rua, né? Elas moravam na mesma rua. O caso mais simbólico é a primeira morte relacionada ao muro é de uma senhora de 57, 58 anos, a senhora Ida, e ela morava sozinha num prédio no número 48. E a irmã dela morava algumas quadras depois. E ela todo dia visitava a irmã dela, até que um dia ela simplesmente acordou e ela não podia mais sair do prédio dela. Ela então pegou todas as coisas, arrumou sua mala, foi para a janela do seu prédio, que era no 3º andar, jogou tudo dali e se jogou. E ela não sobreviveu. Então ela foi a primeira morte relacionada diretamente ao muro. E nesse prédio dela e nos prédios que ficavam nessa divisão, muitas pessoas conseguiram efetivamente fugir. Elas pularam da janela do outro lado, elas colocaram corda de lençol. Os bombeiros do lado ocidental ficavam tentando catar as pessoas para que elas sobrevivessem, né? Muitas conseguiram, mas a senhora Ida foi a primeira tragédia. E as mortes relacionadas diretamente ao muro foram pelo menos 138. 100 pessoas que estavam tentando fugir e morreram ou em algum acidente ou foram alvejadas, porque a ordem que os guardas tinham do lado oriental era: se não vai conseguir pegar, atira. 30 pessoas que foram mortas por engano, elas não estavam tentando fugir, mas acabaram morrendo de alguma maneira. E 8 guardas, porque os guardas também muitas vezes, né, as pessoas na tentativa de fuga atiravam neles e, enfim, acabava acontecendo esse tipo de tragédia. Aqui no chão também a gente tem as marcações que mostram onde aconteceram tentativas de fuga ou até de fugas bem-sucedidas, e se as pessoas foram presas ou não. Eles colocam a data e uma plaquinha marcando isso. Esse mural que está aqui no prédio atrás de mim, ele é muito impressionante. Ele mostra uma faca com a data em que o muro existiu, 61 a 89, e uma carne sendo cortada. Porque o muro foi como se cortasse a carne da Alemanha, né? Realmente, ele dividiu as famílias, ele dividiu amigos. Então foi um corte que machucou profundamente a cidade e o país, né? A gente está
terminando hoje o nosso passeio. Eu espero que vocês tenham gostado. E no blog nós vamos dar detalhes de como chegar aqui, de quais os passeios que dá para fazer nessa volta aqui. Espero que vocês entrem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, leiam o blog e vai ter mais coisa, mais passeio grátis, mais passeio bacana por Berlim e pelos arredores. Não percam! Esperamos vocês sempre aqui toda quarta-feira.